Antes de revelarmos conhecimentos que têm o poder de realização, é necessário citar que a energia compartilhada está vinculada à lei da causa e do efeito. Veja, aqui temos dois pés representando o positivo e o negativo. Eles contêm vários pontos de marcação simbólica e deram origem na fundamentação da reflexologia, porque comprovadamente existem mais de 7.000 terminações nervosas nos pés, que refletem todos os órgãos do corpo. Este fato reforça a tese que devemos aprofundar na percepção da bioenergia. Repare que, ao caminharmos, um pé capta a energia negativa da Terra e o outro, simultaneamente, capta energia luminosa cósmica positiva. E o corpo humano metaboliza estas energias. Este conhecimento é originário da América do Sul e, entre os povos que também se beneficiaram deste conhecimento, estão egípcios, chineses, indianos e outros. Isto há mais de 4.200 anos. E para nós sintetizarmos a compreensão com objetividade, apresentamos esta fenomenal construção, que possibilitará entendermos o grande mistério da aura que envolve esta revelação. Tivemos que analisar os aspectos que a vinculam às ciências naturais e constatamos que esta criação se torna energética por promover a ionização corpórea natural. E no decorrer do processo ritualístico, a sua dinâmica promove a intensificação dos sentidos na unidade biológica. Isto nos possibilita interagir com as energias luminosas construtivas do cosmos e, simultaneamente, potencializa as energias vitais, nos favorecendo profundamente, porque as energias seguem as leis cósmicas do movimento e transmutação. Lembre-se que a matéria e a antimatéria são compostas de energias que estão em constante transformação. Em virtude da aura anteceder o corpo físico, e neste cenário, quando ocorre a união áurica dos componentes que estão posicionados no local dos multiplicadores e divisores, símbolos que deram origem ao reino animal. Deste modo, obtemos o privilégio de acessar as linhas de força que constituem a aura planetária, nos proporcionando a condição de interagir com as energias da natureza, estabelecendo um contato consciente. É notável que a percepção é ativada proporcionalmente ao padrão evolutivo de cada ser humano. E, ao sermos cuidadosos em analisar esta obra-prima, inicialmente fomos induzidos a constatar o movimento atômico a partir do zero absoluto, que é de 273,15 graus centígrados abaixo de zero. A esta temperatura, todo e qualquer movimento se detém. E se tudo é composto por átomos e cada átomo se movimenta intensamente e de forma aleatória, a temperatura serve de escala para demonstrar a atividade dos átomos. Por exemplo, água, gelo e vapor. Nós vislumbramos o poder de realização do dínamo corpóreo biológico quando constatamos que os ossos têm a capacidade de realizar a piezoeletricidade, que é a propriedade de espremer a eletricidade para se obter a carga. Na atual civilização, quem descobriu essa propriedade no quartzo foi a polonesa Marie Curie, em 1890. E lhe rendeu o prêmio Nobel. E por intermédio deste diagrama simétrico,
adquirimos a capacidade de manipular as energias construtivas do cosmos. Compartilhamos da visão de que esta realização é profundamente cabalística, por agrupar vários aspectos do conhecimento ligado a um ritual. Esta realização é a comprovação que a união faz a força. Observe atentamente que os pés dos divisores não tocam o chão no momento que os multiplicadores estão sentados ou encolhidos. E, comprovadamente, quando o corpo humano tem febre, o organismo é condicionado a manipular 20% a mais de energias. E a reação instintiva do corpo é a de encolher. Sabemos que a vida é regida pelas leis do micro e macrocosmo, e que o campo magnético humano, girando sobre si mesmo, tem exatamente o aspecto da Via Láctea. E por sabermos que a estruturação da matéria é organizada por forças magnéticas, também somos submetidos às leis da atração e repulsão, confirmando o que está escrito no Oráculo de Delfos, que todo ser humano é a cópia fiel do universo macrocósmico. Nós estamos revelando este fenômeno místico que transcende os conceitos da ciência atual, em virtude desta manipulação energética ser baseada no princípio existencial. Ela, simultaneamente, nos possibilita realizar a conexão entre corpo, mente e espírito coletivamente. Através deste processo, é possível reativar a regeneração estrutural do átomo. Observe que a ciência tem o conhecimento limitado das potencialidades da água. E nesta criação estruturada, por ela estar em constante movimento, proporciona a condição de nos elevar ao núcleo do poder, porque ela é determinante na manutenção do princípio vital. Lembre-se que 90% do corpo humano é constituído por água, e entre os elementos, a água tem a estrutura molecular mais receptiva às energias. E nesta realização, no processo ritualístico, ela passa pelo processo da transmutação, se transformando num poderoso elixir, que deve ter filtrado antes de ser utilizado. E devido ao fluxo da atividade energética na água ter sido agregada, ela instantaneamente se propaga, conectando com as forças provenientes dos reinos mineral, vegetal e animal, por intermédio de um gigantesco turbilhão de energias construtivas. Observação: para adquirirmos a capacidade de descortinar o conhecimento que estava encoberto, segregado e inacessível, tivemos que penetrar nos domínios do extrasensorial, porque esta sabedoria especial está além dos 5 sentidos físicos. É importante ressaltar que o agrupamento para a concretização desta obra-prima inicia ao meio-dia sob o sol de Brasília, para poder usufruir da umidade relativa do ar, originária da água da edificação da estrela, interligado ao conhecimento do povo nômade do deserto. O encerramento ocorre com a manipulação da poderosa energia do crepúsculo do anoitecer. Observação: esta criação teve o arquiteto, engenheiro e mestre de obra. O zelo excessivo é necessário durante o processo ritualístico para assegurar que ela obtenha a ascensão. Esta promoção ativa
a elevação da consciência e a energia vital. Para sincronizar com o método perfeito de como utilizar coletivamente energias originárias de estimulação especial para propósitos sublimes, harmonizado com o grande elo do mundo exterior. Chegamos a esta conclusão quando verificamos a ostensiva exposição do símbolo de Alfa e Ômega, dos símbolos da multiplicação e divisão, os 3 reinos da natureza, os 6 elementos da natureza, que são água, terra, fogo, ar, metal e éter, os 6 elementos básicos que constituem a vida, que são oxigênio, hidrogênio, carbono, nitrogênio, enxofre e fósforo. Os 105 elementos fundamentais, e também por elétrons, nêutrons e prótons, totalizando 108. E também equivale aos 108 dons paranormais, como audiência, vidência, psicometria e outros. Isto foi comprovado pelas universidades de Nova Delhi, na Índia, Havaí, nos Estados Unidos e Berna, na Suíça. Eles comprovaram 104 dons paranormais e os outros 4 são mantidos secretos. Esta manifestação demonstra que por trás deste simbolismo oculta uma ciência substancial, que era incompreensível. É aconselhável refletir sobre esta extraordinária sabedoria, porque, em virtude da simetria, a estrela individualmente promove a intensificação dos sentidos. Adquirimos a condição de nos tornar um representante da manifestação divina, conquistando o privilégio de representar um dos símbolos que são complementares, possibilitando que este diagrama simétrico, inicialmente, possa interagir com as linhas de força planetária e, simultaneamente, com as energias luminosas construtivas do cosmos. Esta obra-prima é uma junção energética coletiva que ativa a coesão de 108 mais 108 energias de heranças genéticas, que são potencializadas pela atuação das forças da multiplicação e divisão. Esta ação produz a propagação energética e, ao obter a harmonização com o cosmos, é desencadeado a ativação de inúmeras vibrações, que são intensificadas com a energia da vitalização. Observação importante: o fluxo das energias geradas no processo da fusão é tão intenso que instantaneamente produz um turbilhão de energias sublimes, constituído pelo princípio criativo universal, que beneficia profundamente os participantes, a seguir os que estão próximos e o planeta. É evidente que os corajosos iniciados, que conscientemente realizam a restituição energética na água da estrela, no início, eles adquiriram a compreensão plena em nível intuitivo desta ciência e, individualmente, os seres humanos que fizerem a conexão energética com esta criação demonstra que eles estão habilitados a direcionar mentalmente um poderoso fluxo de energias sublimes aos necessitados, através das linhas de força que constituem a aura planetária. É evidente que a emanação recebida dependerá
do grau de receptividade do necessitado. É necessário citar que durante o clímax do ritual da estrela ocorre a união de conhecimentos transcendentais que unificava a ciência e a fé, como ocorreu em épocas imemoráveis, quando a humanidade foi obrigada a transcender a limitação imposta pelos 5 sentidos físicos. Lembre-se que somos constituídos de partículas individualizadas de Deus. E quando nos harmonizamos com a amplitude maior da consciência, conseguimos assimilar aspectos diferentes do conhecimento, agregando a sabedoria sincronizada com a extraordinária capacidade do corpo humano, possibilitando que esta fonte poderosa adquira a capacidade de fazer realizações divinas, porque a coincidência não existe. Veja que entre as lembranças do povo sul-americano existe o mito que os mestres ancestrais realizavam rituais sobre as linhas que formam as figuras no deserto de Nazca, no Peru. Repare que interessante. Quando ocorreu a guerra no continente sul-americano, há mais de 20 anos atrás, houve uma convocação extraordinária para que fizesse por 2 dias seguidos a concretização da realização da estrela, com o propósito específico de terminar com a guerra. As realizações deveriam iniciar à meia-noite, por este horário propiciar o maior aproveitamento da energia da Lua. Nós constatamos que nos dias que ocorreram estas realizações, se reuniram neste local mais de 5.000 missionários, em virtude do direcionamento da manipulação energética ter sido objetiva, a ação poderosa do fluxo das energias construtivas obtiveram êxito com o poder realizador. E poucos dias depois, a guerra terminou. É a constatação que ocorreu a vasta expansão do poder da natureza. Felizmente, somos discípulos desta comunidade que desenvolve habilidades de manipular energias sublimes. E muitos se prepararam para acolher os que estão despertando por causa da agonia da Mãe Terra. Repare um dos aspectos do porquê o aconselhamos a refletir sobre esta importante revelação. A cidade de Washington é chamada a capital mundial dos assassinatos e foi realizado um grande experimento no verão de 1993. Foram utilizados 4.000 voluntários de 100 países diferentes para uma meditação coletiva durante longos períodos do dia. O resultado foi uma queda de 25% dos crimes em Washington. Este percentual foi previsto com antecedência, tendo como base 48 estudos realizados em escala menor. É confortante sentir a ação dinâmica no ritual da estrela, que é elaborado por corajosos iniciados que assimilaram o virtuoso conhecimento da geradora de fusão das energias do interior e exterior e, sabiamente, utilizam para propósitos sublimes. Medite sobre a ação que provoca a intensificação dos poderes, porque através do processo evolutivo é que aumenta a possibilidade de realizar curas miraculosas, porque as energias interagem no processo da vitalização biológica e são potencializadas na união com o turbilhão de energias construtivas, promovendo
a reabilitação do centro da vitalidade. Esta realização simultaneamente auxilia o corpo físico a remoldar a armadura do espírito. Este conhecimento é sublime e, por causa da ignorância, era considerado místico ou duvidoso. Ele é um ramo importante que estrutura a ciência natural. E, ao analisar o processo em atividade, nós percebemos que, em virtude da realização da estrela ser dependente de influências estimuladoras e seguir rigorosamente o cronograma inicial, ela raramente ativou todo o potencial. Observação: esta manipulação energética é realizada todos os dias. Aos que desconhecem este local acolhedor, ele está situado em Brasília, próximo à cidade satélite Planaltina. É chamado carinhosamente de Vale do Amanhecer. E, segundo o xamã e líder espiritual peruano Edwin Zevallos Flores, é neste local que se encontra o maior número de conhecimentos de poderosas civilizações do passado. Isto é notável por ser um dos pontos no planeta que tem acesso à sabedoria universal. Por isso, os corajosos iniciados são seguidores do provérbio, que por trás de um grande conhecimento existe uma grande responsabilidade. Nós estamos revelando uma fração das potencialidades deste local. Lembre-se que a vida começa a existir no princípio criativo universal, e o vislumbre do conhecimento é percebido pelos sentidos e, geralmente, é difícil a sua compreensão, e, ao aceitá-lo, começamos a assimilar aspectos diferentes da sabedoria. Observação: para que se entenda a dinâmica deste processo com mais plenitude, os próximos quadros nos induz à reflexão mais profunda deste conhecimento, proporcionando a amplitude da consciência. A assimilação desta extraordinária realização dependerá do discernimento, porque todo conhecimento verdadeiro é sempre misterioso e, geralmente, são imperceptíveis aos olhos da humanidade e, muitas vezes, sendo considerado mera teoria ou manifestação do imaginário. Parece absurdo que o corpo humano adquire vida quando ocorre a união da menor célula divisora com a maior célula multiplicadora. E a comprovação biológica só foi possível por causa de Anthony van Leeuwenhoek, que foi o precursor da visão do microcosmo. E a visão do macrocosmo surgiu com a iniciativa de Isaac Newton, que sentiu-se obrigado a manter oculto os conhecimentos avançados e teve que queimá-los quando ele estava próximo da morte, porque ele teve a convicção que a humanidade não havia atingido a evolução necessária para a sua compreensão e, por ultrapassarmos esta fase evolutiva, apresentamos esta pequena maquete da estrela. Através dela é possível proporcionar a amplitude da visão científica, porque este conhecimento não está encoberto, segregado e inacessível. A maquete da estrela foi elaborada com pedras que contêm alta concentração de quartz, que é o responsável
pelo fascinante desenvolvimento da eletrônica, quando realiza a piezoeletricidade, e o princípio que fundamenta a realização da estrela biológica é obtido através da convergência de inúmeras energias que se associam com o surpreendente poder da fisiologia humana. Esta maquete nos proporciona a condição ideal de demonstrar a possibilidade de fazer fluir coletivamente o poder interior. E nesta estrela, veja que ao retirarmos o centro, que está limitado pelos cristais internos e pelos 12 cristais posicionados na parte exterior, eles atuam como conectores de ligação com as energias cósmicas iniciais. Entretanto, energeticamente, o centro propaga a energia que estava confinada nesta formação de cristais. Isto pode ser constatado através de teste radiestésico feito por aproximação, porque os cristais ativam de forma natural a piezoeletricidade quando constituem este simbolismo. Energeticamente, eles se conectam com as energias construtivas. E devido à intensidade do fluxo das energias que são canalizadas, elas reforçam a lei da criação, porque os cristais geram naturalmente um vórtice sincronizado com as energias construtivas. Observe que, visualmente, a estrela é neutra, e quando compreendemos que fazemos parte dos elos da cadeia evolutiva, isto nos despertou a importância de assimilarmos este conhecimento transcendental, que comparativamente é semelhante com a ação da água de chuva nos vegetais, quando demonstra o poder admirável de vivificação. Este fenômeno ocorre em virtude da ação dos neutrinos, que é considerada a partícula mais exótica que a ciência atual tem conhecimento, e faz pouco tempo que eles foram descobertos. E cosmicamente, eles foram programados para circularem ininterruptamente pelo universo. E ao passarem pelas linhas de força planetária e transpassarem a Terra, os neutrinos são reestruturados e recebem nova diretriz. Energeticamente, eles são revigorados de energias que absorvem no útero do planeta, especificamente no átomo corporal planetário. E cientificamente se comprovou que são mais de 50 trilhões de neutrinos que nos atravessa por segundos. Lembre-se que a Terra é um ser vivo. Observe que a complementação da realização da estrela biológica é integrada por pessoas que assumem a representação dos conectores, divisores e multiplicadores. Em virtude da subdivisão ser simétrica, a energia circulante ativa a conexão da corrente magnética biológica nesta geradora de fusão das energias e, instantaneamente, a água exerce o poder agregador no fluxo energético, e nesta condição excepcional, ela pode ser conduzida mentalmente pelos integrantes, aos que necessitam, através das linhas de força que constituem a aura planetária. Agora, isto que você observa é um talismã de uso pessoal. A sua função inicial assemelha à da estrela biológica. Ele demonstra possuir o raio de emanação de 2 metros. Nós esperamos que você nos perdoe por apresentarmos este instrumento de poder neste instante, porque tornou-se inevitável para que pudéssemos mostrar de como foi que deduzimos de como é
extraordinária a capacidade de manipulação energética da água da estrela. E também tivemos que utilizar este utensílio que habitualmente usamos na cozinha. Analise esta experiência com critério, porque ao colocarmos o talismã dentro da vasilha e realizarmos o teste radiestésico, nós constatamos que as energias que ele capta não exerceu a propagação até o raio de 2 metros. As energias ficaram centralizadas. Analise as circunstâncias que tornou inoperante o poder da ação da propagação energética. Lembre-se que este utensílio é de matéria plástica e, ao retirarmos o talismã e colocarmos dentro da vasilha 1 litro d'água da estrela, preste atenção que o nível da água fica abaixo do meio da vasilha. E ao realizarmos o teste radiestésico, nós constatamos que as energias demonstraram possuir o raio de emanação de 10 metros. Isto mesmo, 10 metros. Em seguida, mantivemos o líquido fechado em um recipiente e após 2 anos, refizemos o teste radiestésico e o resultado repetiu, 10 metros, ultrapassando as expectativas. Observação importante. Nós só conseguimos realizar os testes com maior exatidão estando a 700 quilômetros longe do ponto originário desta edificação. Lembre-se que as energias estão em constante transformação por causa do intenso fluxo dos neutrinos que fazem parte do campo magnético do universo. Esta ação dinâmica possibilita que a realização da estrela biológica potencialize o fluxo das energias positivas vindas do cosmos, simultaneamente com as energias negativas que emergem do útero da Terra. Elas também harmonizam as alterações fisiomolecular, porque os seres humanos que integram sua composição, no início, faz com que ela perceba a existência espiritual, obtendo a ascensão, despertando a consciência cósmica, porque a estruturação da estrela biológica se transforma num potente receptor e propagador das energias sublimes. As informações mencionadas revelam o sustentáculo estrutural desta criação magistral. É o que vislumbramos de imediato e ficamos admirados quando constatamos que ela adquire a capacidade de se transformar numa semente do átomo corporal planetário e nos orientando pelo imperativo biológico. Estas revelações nos mostram que, entre suas atribuições, a essencial é de aprimorar coletivamente os poderes individuais e introduzi-los nas energias luminosas construtivas do cosmos. Essa é a razão pela qual as energias são intensificadas harmoniosamente. Nós citamos anteriormente que o fígado, o tubarão, o escorpião e a abelha rainha utilizam a intensificação dos poderes da natureza. Imagine o que seria de nós sem o trabalho da polinização das abelhas. E a tradição esotérica afirma que a abelha foi trazida para a Terra de mundos evoluídos. Acreditamos que você processou as informações da ciência existente que torna a água da estrela altamente energética. Por isso, é aconselhável meditar atentamente no poder imensurável que ela potencializa para nos auxiliar. Lembre-se que nós estamos divulgando aspectos intrínsecos do conhecimento que se encontravam inacessíveis, enquanto nos mantínhamos presos
aos grilhões da ignorância. Agora, observe este quadro, que possui o mesmo princípio energético que a estrela biológica. Nós o apresentamos por ele ser um poderoso instrumento que nos propiciou desvendar uma das atribuições admirável do planeta Terra. Porque quando o colocamos em um lugar alto, a energia construtiva que ele capta, a Terra também absorve. E, ao mesmo tempo, a energia sobe, indo se unir com o fluxo das energias construtivas do cosmos. E, ao realizarmos o mesmo teste com algo que nos é nocivo, por exemplo, uma bateria de motocicleta, a energia nociva desce alguns centímetros e, ao mesmo tempo, o fluxo das energias nocivas sobe, indo se unir com as energias degenerativas do cosmos. Preste atenção que esta revelação é a comprovação que, em virtude da Terra ser um corpo energético, ela utiliza um sistema de proteção muito eficiente quando converte os neutrinos do campo magnético universal em agentes defensores planetários para atuarem na complementação da lei da repulsão. Isto é observado na incandescência dos asteroides, que são interceptados pelos neutrinos que estão em ascendência. Existem evidências que a Terra está perdendo esse poder de proteção em decorrência das agressões produzidas pelo desenvolvimento impensado. Observe que, ao ocorrer um acidente nuclear, a maior preocupação dos cientistas é a chuva, por saberem da capacidade da água de absorver energias e, ao chover, a água energizada das nuvens desce com as energias que ela acumulou. Isto foi observado nos acidentes de Chernobyl e Fukushima. Observações importantes. Por meio de aparelhos e visualmente, é observado uma situação e, por outro lado, a percepção extrasensorial percebe que a realidade é muito mais grave. É comprovado que os efeitos à exposição nuclear têm sido observadas em sucessivas gerações nos descendentes de pessoas que viveram em Hiroshima e Nagasaki. 1945, ano que a humanidade intensifica o uso de formas de energias, sem conhecer os efeitos adversos que surgirão. Voltando à estrela biológica que, ao realizar a junção da determinação com o poder consensual no processo ritualístico, esta ação complementa a interação com o dínamo da força vivificante, gerando a autogênese e a elevando na condição de adquirir inteligência na existência e substância. Também constatamos que a realização da estrela biológica possui o privilégio de auxiliar no despertar da consciência coletiva da humanidade. Observação: os que desejarem participar desta realização de poder com mais contundência, é necessário fazer a preparação antecipada. E os demais que começaram a compreender a essência e o propósito da vida, quando realizarem a conexão mental com esta criação, isto proporcionará o aumento do poder individual. Esta ação irá retroceder para amenizar a agonia da Mãe Terra. Observações importantes. A água da estrela biológica ou atividades energéticas originárias deste local
não podem ser cobrados ou receber gratificações. Os horários mais propícios para as mentalizações são 13, 15 e 19 horas, horário de Brasília, Brasil. E por citarmos superficialmente um dos aspectos da estrela biológica, se você desejar obter mais informações, por favor, entre em contato com os mestres do Vale do Amanhecer. Sugerimos que você veja os documentários O Poder da Água, do Dr. Masaru Emoto. Lá você descobrirá por que a base desta criação é sextavada. E veja também os documentários Quem Somos Nós e As 7 Profecias Maias. Ainda mostraremos conhecimentos específicos que dão sustentação a estas revelações. Agora, vamos desvendar como individualmente podemos fortalecer o nosso poder interior e, ao mesmo tempo, remoldar a armadura do espírito, que é a aura. Nós constatamos que esta posição específica, o corpo humano, intensifica a captação de energias construtivas do cosmos. Biologicamente, adquirimos a mesma capacidade de absorver energias que o tubarão, o escorpião e os diagramas energéticos. Isto ocorre porque o cosmos não é vácuo. Ele é rasgado por campos magnéticos, atravessado por partículas altamente carregadas e aceleradas. Não é necessário ter um instrumento sofisticado para notar a ação vitalizante da água de chuva nos vegetais, porque ela realiza a fusão com as energias que estão em ascendência e em descendência, numa clara constatação que, energeticamente, ela é diferente da água que habitualmente usamos. E por sermos constituídos pelas energias atômica, magnética e gravitacional, esta comprovação é determinante, provando que nos mantemos em harmonia individual, porque simbolicamente o corpo humano possui zero de energias, por se manter na passividade, em decorrência do impacto das energias positivas do cosmos e das energias negativas da Terra. Isto é percebido através da radiestesia. E quando assimilamos a compreensão que as energias corpóreas são harmônicas e sujeitas às leis do meio, isto ocorre porque a nossa constituição é de 90% de água. E entre os elementos, ela tem a estrutura molecular mais receptiva às energias, e tornando possível, através da radiestesia, perceber a extensão da aura. Vamos supor que a sua aura tenha 1 metro, e quando você se posiciona desta forma deitado, nós conseguimos notar que o raio da propagação áurica expande para 3 metros e, simultaneamente, cria um vórtice de energia iniciática construtiva. E ao ficarmos nesta posição sentado, e até podemos utilizar um apoio para os braços, o raio da propagação energética expande para 24 metros. Observação importante. Nós só conseguimos vislumbrar esta admirável capacidade fisiológica do corpo humano ao constatarmos que os ossos possuem a habilidade de realizar
a piezoeletricidade, isto é, espremer a eletricidade para se obter a carga. E baseado neste ponto de vista, a estrutura óssea do corpo tem a aptidão de se transformar numa excepcional antena biológica, canalizando as energias luminosas construtivas do cosmos em sincronia com as energias corporais que são obtidas através da alimentação e respiração, e instantaneamente elas são potencializadas no centro da vitalidade biológica. E ainda é possível aumentar este poder de interagir com as energias construtivas para mais de 40 metros. Obtemos o privilégio de auxiliar com eficiência os necessitados com este admirável conhecimento. Então faça o seguinte: coloque um copo de água no meio das pernas e com os braços emite o movimento de pedalar uma bicicleta. As mãos deverão estar em posição de garras. Os punhos deverão permanecer bem flexíveis. Esta condição especial torna esta realização mais confortável para nos adaptar ao poder de recepção e emissão das energias construtivas. Esta interação ocorre quando desobstruímos os 13 centros de poderes. Os guardiões deste conhecimento fragmentado era o povo maia. E você poderá constatar que esta manipulação energética é tão intensa que só conseguimos realizá-la por poucos minutos. Este tempo é suficiente para que a água passe pelo processo da transmutação, se transformando num elixir, que pode ser utilizado logo após ser concluída esta manipulação energética. Lembre-se, o mesmo fenômeno ocorre de forma imensurável na estrela biológica. Entretanto, para que ela ative o poder realizador, é necessário obter a precisão dos corajosos iniciados na execução do ritual coletivo. E nos orientando pelo preceito biológico, constatamos que ela obtém a ascensão. É o que comprovamos através da radiestesia, porque a emanação energética da água da estrela é surpreendente, por ter ido além da expectativa normal. Esta concepção é a demonstração que é um conhecimento transcendental que carregamos no código genético inicial, que tem semelhança com a eletrólise. E, ao explorarmos as potencialidades fisiológicas do corpo humano, constatamos que a realização solitária não exige condição especial na elaboração da eletrólise bioenergética. Nós estamos demonstrando como podemos exteriorizar o poder interior que habita o corpo humano. Observe que na execução do processo ritualístico da estrela, a movimentação é coletiva e por um tempo determinado, a atuação de certos participantes é semelhante a um remador. Este movimento produz o deslocamento individual da energia de um polo ao outro, através das linhas de força que constituem a aura planetária. Observe que neste sistema de elevada complexidade, as energias em deslocamento completam o ciclo iniciático, por se locomoverem através do potencial positivo e negativo. E dependendo da necessidade, tanto a realização da estrela e a posição solitária ainda pode aumentar
a extensão dos poderes, sem alterar a essência primordial. E, ao constatarmos o extraordinário poder da posição solitária, por ela promover naturalmente a hiperatividade molecular, possibilitando que o organismo metabolize mais de 40 vezes energia iniciática sublime. Isto é sensacional, porque, por intermédio destas realizações, instantaneamente as energias corpóreas realizam a conexão com a magia geradora. Nós nos integramos a Deus, que é energia, e que notadamente interage no princípio atômico, refletindo instantaneamente no corpo humano, indicando que a maioria das moléculas corpóreas passem a girar no sentido horário, que é a direção da movimentação das energias construtivas do cosmos. Observe atentamente que, através destas realizações, o corpo humano desenvolve a capacidade de transmutar energias excepcionais. Nós nos tornamos emissores de energias sublimes quando saímos da condição de passividade, ao direcionar mentalmente o poderoso fluxo de energias sublimes aos que necessitam, através das linhas de força gerado pelo átomo corporal planetário. É necessário ressaltar que a consolidação da realização solitária torna-se possível somente quando realizamos a união dos pontos de percepção externa do corpo. Eles se localizam nos pés. Esta ação energeticamente ativa a união cerebral e, instantaneamente, o corpo físico é fortalecido pela frequência. Independente da crença, nós estamos demonstrando a base do conhecimento secreto da meditação construtiva, porque nesse instante é importantíssimo observar a glândula pineal, que geralmente é retratada de cor branca, e nesta realização ela transcende a limitação imposta pelos sentidos físicos, elevando a condição de se tornar um potente farol de luz acesa, iluminando a entrada dos nossos mundos internos. E por intermédio destas realizações, adquirimos condição de assimilar conhecimentos transcendentais, porque individualmente a natureza humana é imortal, por estar vinculada ao primeiro princípio do homem. Lembre-se que o espírito é a manifestação do divino, que se hospeda na roupa biológica. Então, se observarmos atentamente que na constante renovação, tudo continua a evoluir. E se tudo continua a evoluir, é que é guiado de maneira inteligente. E se tudo é emanação de uma inteligência, ela é o gerador. E tudo que existe é o seu fruto. E ao compreendermos que cada ser humano tem o seu grau diferente de ligação com a sua autorreflexão, e quando esta ligação começa a ser sentida como necessidade, é nesse instante que começamos a vislumbrar o longo caminho do conhecimento. Através deste despertar, obtemos a paz, harmonia, alegria e conhecimento diretamente do espírito. Lembre-se que o cérebro comprovadamente processa 400 bilhões de bits de informações por segundos, e nós só tomamos conhecimento de 2.000 bits. Apesar da simplicidade deste trabalho, ele encontra acesso na visão da física quântica. É importante ressaltar que, se não aceitássemos
a visão holística, a consolidação desta realização se tornaria impossível, por citarmos unidades opostas que são complementares. E lembre-se que muitas vezes o conhecimento se torna um fardo muito pesado, que nos força a andar no fio da navalha entre a humanidade e a selvageria. A seguir, demonstraremos as 3 posições para que você não tenha dúvidas. É notável que quanto mais desvendamos o mistério da existência, percebemos que o universo é vibrante e energético, e que toda a matéria é constituída de partículas do divino. Por este motivo, inconscientemente, alimentamos o sentimento de insegurança e a sensação de estarmos separados da essência divina. Nós estamos demonstrando com gestos e posições o modo de fazer a conexão energética de forma coletiva e individual com as energias construtivas do cosmos. Estas realizações deverão ser executadas com dedicação. É importante estarmos atentos para não sermos corrompidos pela vaidade, porque quando adquirimos a chave que liberta os grilhões da ignorância, adquirimos conhecimentos que nos conduzirão às energias iniciais. Elas ativam o poder de criar ou destruir. E ao interagirmos com o fluxo das energias construtivas do cosmos, esta ação promove a alteração no campo vibracional, possibilitando surgir a constituição de uma nova cultura de energia mais elevada. Observação importante: a manipulação individual era mantida secreto pelos antigos mestres, praticantes das ciências ocultas, porque eles sabiam da lei da harmonização do 4º raio de força. Este conhecimento está ligado ao timos, que em grego quer dizer energia vital. O timo está localizado no centro do peito, atrás do osso externo, e fica encostado no coração. E a sua atividade é fundamental no desenvolvimento da imunidade, porque ele fornece ao jovem o equipamento imunológico de que é completamente desprovido quando nasce. O timo apresenta uma grande quantidade de ácidos nucleicos. É por isso que uma das bases se chama timina. Todo ser privado do timo desde o nascimento não adquire a capacidade de formar anticorpos. E nós só conhecemos superficialmente apenas 2 sistemas. Eles são encontrados dentro do glóbulo branco, que é o linfócito B, que é produzido pela medula, e o linfócito T, produzido pelo timo. Eles combatem vírus, bactérias, fungos, protozoários, vermes e o câncer. É importante destacar que entre as funções do linfócito T, a essencial é a de possibilitar que o linfócito B desenvolva anticorpos. É por intermédio da captação energética definida pelos ossos que os 13 centros do poder corpóreo canaliza os 7 raios de força originária do divino e são conduzidos até o timo, e instantaneamente ele ativa a catalisação energética, e a nossa fisiologia ativa a condensação e a transforma na essência constituinte da vida. Chegamos ao momento oportuno
de analisarmos a essência dos fatos. Observe este simbolismo que é chamado de Atlantis ou Luxor. Ele estava estilizado no anel de um grão-sacerdote, considerado o mais sábio dos sábios do Antigo Egito, mumificado no Vale dos Reis, em Luxor, que o egiptólogo Howard Carter encontrou, antes que ele descobrisse a tumba do faraó menino Tutancâmon, em 1922. E dias depois, ocorreu a trágica lenda da maldição dos faraós. Observou-se que dos 25 cientistas que profanaram a tumba do faraó Tutancâmon, apenas Howard Carter teve morte natural. Curiosamente, ele era o único que usava este simbolismo. Esta proteção misteriosa despertou a atenção de pesquisadores sensitivos que utilizam a radiestesia como instrumento de análises. Eles constataram que este símbolo possui a capacidade de neutralizar a nocividade de certos pontos de energias que emanam do subsolo. Nós constatamos que, ao inverter a posição dos triângulos, ele neutraliza a nocividade da energia eletromagnética, comprovando que as energias adquirem formas. Este fato rompe o lacre do portal que guarda os conhecimentos supremos do passado. Por exemplo, a pirâmide necessita de energia complementar para ativar o poder de realização que tanto é divulgado. Veja que fato curioso. Os índios Hopi é o povo mais velho dos Estados Unidos. Eles são profundamente religiosos e esotéricos e antigamente moravam na América do Sul. É bom meditar no propósito do porquê, tanto na América do Norte e na América do Sul, os ancestrais fizeram milhares de rodas de cura. Elas têm a extraordinária capacidade de converter a nocividade da energia eletromagnética e a transformando parcialmente em energia construtiva. Observação: as rodas de cura também foram feitas em outros países, inclusive no Japão, na ilha Hokkaido, realizada pelo povo Ainos, índios não japoneses. Por outro lado, os índios navajos dos Estados Unidos utilizam conhecimentos de cura individualizado para reconectar o doente ao poder construtivo do universo. E não é coincidência que o povo de Nazca, que viveu há mais de 2000 anos na América do Sul, também utilizavam este conhecimento, visando beneficiar a coletividade. E nós só tomamos conhecimento desta admirável civilização em 1939, quando começamos a voar. E comprovadamente, o povo de Nazca edificou uma imensa cidade em um local inóspito. Entre os habitantes vigorava a norma da austeridade, porque todos os moradores teriam que ser sacerdotes. E apesar da raridade das chuvas, eles criaram fabulosos sistemas de irrigação, que ainda são usados nos dias de hoje. Também construíram pirâmides e outras construções magníficas, e tiveram o capricho de ocultar o fascinante poder de realização de suas criações. Isto é o que constatamos quando realizamos um exame cuidadoso em certas criações. É extraordinário poder dimensionar as atribuições de um povo devoto, sabedores que seriam reconhecidos na posteridade. E, ao desaparecer o povo Nazca, surge o povo Inca, liderado por Manco Cápac, que assimila e aprimora com mestria o conhecimento dos Nazcas,
E a comprovação deste fato tem como base a utilização do quipô pelos incas, instrumento que outrora os nazcas utilizavam para manter secreta as informações através do simbolismo. Fatos como este aconteceram no Egito, quando era governado pela rainha Cleópatra, e pelos mongóis. Isto é observado no Monumento do Amor. Observação: estes acontecimentos são inusitados, porque, historicamente, na sobreposição de culturas, os algozes sempre se depararam com as fronteiras do desconhecido e raramente tiveram a lucidez de tentar fazer a assimilação, porque a lei da imposição exigia a execução dos detentores do conhecimento. Voltando aos incas, que edificaram Cusco a partir do Templo do Sol e a transformando na cidade mais sagrada do império. Eles se comunicavam com o Deus da criação através de oráculos e, comprovadamente, de Cusco partiam estradas nas direções norte, sul, leste e oeste, e também iniciava 41 caminhos ritualísticos, chamados de sex, que interligavam aos pontos sagrados da região de Cusco, que se chamava Huacas. Existia mais de 350. Repare atentamente que nós desvendamos a extensão gigantesca da roda de cura indígena aprimorada. Esta construção, comprovadamente, aperfeiçoa a estrutura molecular da água e também auxilia a manutenção estrutural da matéria. Agora, analise este outro exemplo. Esta formação de pedras é parte de um grupo com mais de 1000. Elas se encontram na Bretanha. Estão dispostas em 11 linhas, ao longo de 800 metros. E durante séculos, os camponeses levam para este lugar o gado doente para ser curado. Este caso específico é atestado pela múltipla confirmação. Nós comprovamos através dos sentidos extrasensoriais que os nazcas eram mestres na manipulação da energia cósmica através de diagramas canalizadores de rodemoinhos construtivos vibratório. E por agirem naturalmente, eles propagavam a emanação energética. E por existir a conexão entre os diagramas, eles formavam a rosa dos ventos. Esta formação proporcionava a amplitude para potencializar com eficácia o poder da força circulante, que contém a manifestação do princípio divino. A ciência que estamos revelando tem como fundamento o fato de que é a ação do magnetismo cósmico que estimula e acelera a matéria no nível atômico. Observe que estas revelações difundiram a elaboração das ciências naturais, que no passado distante reparou energeticamente as leis da natureza e suavizou a agonia da Mãe Terra, que é um ser vivo. É notável que houve a evolução da sabedoria, porque os nazcas assimilaram parcialmente o conhecimento dos atlantes. Os incas assimilaram parcialmente o conhecimento dos nazcas, confirmando o antigo provérbio que o caminho do ocultismo está coberto de escombros. Acreditamos que você observou que a fragmentação das teorias combinam com os fatos, e como eles são originários da natureza, os desígnios encontravam-se muito além da nossa compreensão, até que pela necessidade da humanidade nos fosse permitido desvendar o conhecimento de como podemos ativar o poder de realização.
E após anos de pesquisas, constatamos que os conhecimentos revelados têm grande eficácia, porque através da vibração, eles ativam a conexão dos elos do campo magnético universal com o campo magnético gerado pela Terra, simultaneamente com o campo magnético biológico gerado pelo corpo físico. Estas interações energeticamente sustentam o princípio criativo universal. É por isso que possibilita promover a intensificação do poder interior. Lembre-se que Edwin Hubble provou que o cosmos está em expansão. Acreditamos que agora você sabe por que grandes vultos do passado e a elite de poderosas civilizações são retratados ostentando talismãs. Os quadros que mostramos antecedem o surgimento das mandalas. Você já deve ter observado que conhecimentos verdadeiros são sempre misteriosos e geralmente estão encobertos pelas sombras do tempo. Observações importantes. O Bio-Initiative de 2012 revela a preocupação dos cientistas e especialistas em saúde de todo o mundo com o crescente aumento nos casos de saúde. O Dr. Martin Blank, dos Estados Unidos, afirma que neste caso específico, ser um cientista não é suficiente para compreender a situação real que está sendo comprovada. Felizmente, estes valorosos defensores da vida começam a vislumbrar a ponta do iceberg do bioefeitos e efeitos adversos à saúde. Lembre-se que Albert Einstein, Alex Carrel e Charles Richet defenderam a radiestesia, por saberem que ela faz parte da extensão dos sentidos e nos habilita a perceber as forças da natureza. E milhões de pessoas possuem este dom nato e poderão constatar o que estamos afirmando. Veja o que disse Nikola Tesla. Se quiser entender os segredos do universo, pensar em energia, vibração, frequência e não recomendamos deixar de seguir as orientações dos valorosos médicos ou providências relacionadas à saúde. Oséias 4:6, João 8:32, Lucas 7:9. Acreditamos que você compreendeu de como é substancial esta síntese de manipulação de energia cósmica que nos liberta das trevas a respeito da complexidade da renovação da energia vital. E por sabermos que tudo tem uma razão de ser, se você sentir que deve realizar uma criação de poder para se proteger da agressão das energias nocivas e, simultaneamente, se conectar com as energias construtivas, durante o processo da elaboração, faça nela a programação e a impregnação da maior força que existe.